Hoje eu falo com o Ronaldo dos Santos, ele que é secretário de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matrizes africana e também povos de terreiros e ciganos do Ministério da Igualdade Racial. Seja muito bem-vindo, secretário. Bom dia, André. Bom dia, telespectadores do Café PT. Eu agradeço muito o espaço, é uma satisfação imensa estar aqui conversando com você. Secretário, sabemos, né, que o direito à terra é uma das lutas dos povos quilombolas. O presidente Lula já determinou a titulação, né, de alguns territórios. Queria que o senhor começasse então explicando para a gente, para quem está em casa, né, como essa demanda está sendo encaminhada pelo Ministério da Igualdade Racial, né, e o que ainda falta a ser feito. André, o direito à terra das comunidades quilombolas, ele é o primeiro direito reconhecido pelo Estado brasileiro na Constituição de 88, através do artigo 68. E de lá para cá, uma grande luta é travada pelo movimento quilombola do Brasil, tendo a primeira titulação ocorrido em 20 de novembro de 1995, portanto, completaremos nesse 20 de novembro 30 anos da primeira titulação quilombola no Brasil, mas ainda é um grande desafio do Estado brasileiro o cumprimento integral dessa agenda. O nosso governo tem se dedicado com muito esforço, muito compromisso e de forma muito integrada entre ministérios. Por exemplo, o Ministério da Igualdade Racial mantém uma agenda permanente com o MDA e o INCRA, que é o Instituto de Terra responsável do governo federal pelas titulações. Lançamos no 8 de abril a Agenda Nacional de Titulação, o Plano de Ação, né, que busca implementar um conjunto de medidas e estratégias para acelerar esse processo. O presidente Lula tem falado sim, não é de hoje, né? Ele tem falado reiteradamente em discursos públicos, cobrado, né, dos ministros a entrega das titulações. E o nosso esforço é fazer com que os desafios, né, e as dificuldades encontradas até então sejam superadas através de instrumentos normativos, através de recomposição da força de trabalho do próprio INCRA, né, que ao longo do tempo teve um esvaziamento da sua força de trabalho. Então a gente propôs agora que a CNU recompusesse a força de trabalho do INCRA, enfim, entre outras iniciativas como o Pacto Interfederativo, porque não é só o governo federal quem titulará território quilombolas. Estamos empenhados em atender aí as ordens, né, a demanda do nosso presidente e, sobretudo, dos quilombolas do Brasil. Agora, presidente, no fim do ano passado, né, o presidente Lula, ele decretou a titulação, né, do Quilombo Pitanga de Palmares, em Simões Filho. Essa cidade, né, para quem não sabe, fica na Bahia, onde a liderança quilombola Mãe Bernadette foi assassinada no ano de 2023. Né? E também do Quilombo de Iuna, que fica em Lençóis, também na Bahia, que inspirou o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. O escritor, inclusive, né, ele esteve pessoalmente envolvido nessa luta. Quero que o senhor fale para a gente, né, como que o senhor avalia estas duas titulações em específico. Então, André, tem uma coisa que eu acho importante a gente, né, conversar de forma até mais pedagógica, porque de uma forma geral o processo de titulação quilombola tem muitas etapas. Ele é absolutamente complexo e moroso. E a cada etapa que se conclui, né, a forma como a gente noticia, ou a forma como se noticia, faz com que as pessoas até acreditem que títulos foram entregues. Mas, na verdade, esses dois casos se tratam de etapas distintas da titulação e nenhuma das duas é titulação efetivamente. Né? Então, salvo engano, um é decreto de desapropriação, de interesse social para fim de desapropriação, e outro portaria de reconhecimento, alguma coisa assim. Bom, apesar disso, né, a gente acha que é fundamental que esses dois atos tenham acontecido, que essas duas iniciativas tenham acontecido, e precisamos acelerar que essas iniciativas alcancem mais territórios no Brasil em tempos mais curtos. Esse é o nosso grande desafio. E Pitanga dos Palmares, infelizmente, né, ficou marcado na história pela grande tragédia, né, do assassinato brutal da Mãe Bernadette, uma senhora, uma Alorixá, de 70 anos de idade, então, que é um grande retrato do que é capaz de fazer, né, os algozes, né,
que desterritorializam comunidades tradicionais o tempo inteiro no campo brasileiro. E olha que Pitanga dos Palmares é a região metropolitana de Salvador, né? Então, no Brasil mais profundo acontecem coisas iguais, né? E a gente precisa estar atentos a isso. Então, a gente precisa dar respostas urgentes a esse número acumulado de processos de titulação quilombola que temos no INCRA, há alguns anos, em alguns casos, há mais de uma década parado. Mas, fundamental o que o presidente Lula tem feito, que é assinado, né, dado andamento aos processos de titulação, e aí eu diria que não só dessas duas comunidades, né, as entregas dos últimos anos, dos últimos 10 anos, ela tem alterado significativamente o curso do que foram as titulações quilombolas em anos anteriores, sobretudo nos anos, né, vamos chamar de ruptura da nossa democracia, onde a titulação realmente ela paralisou. Sim. Então estamos num processo de retomada e estamos aqui prontos para continuar fazendo as entregas necessárias. E o senhor também, né, já declarou em entrevistas que estas titulações são importantes para reconhecer os quilombolas como agentes, né, da preservação ambiental no país. Né, já que seus territórios, né, eles estão em todos os biomas brasileiros. Então, como esses territórios estão protegidos, né, com a presença dos quilombolas? O que o senhor nos diz sobre? André, acho importante a gente aprofundar um pouco mais no que significa o reconhecimento e a titulação dos territórios quilombolas no Brasil. Grande parte, eu não estou nem falando dos grupos econômicos que disputam esses territórios, estou falando do imaginário social como um todo, que desconhece um pouco o que são os quilombos e por que eles existem e reivindicam esses territórios. É importante lembrar que o surgimento dos quilombos é resultado do nosso processo de colonização e escravização, que tem a ver com a construção desse país e toda a riqueza nacional. Então, o Estado brasileiro ele não tem opção. Ele tem que entender que titular território quilombola é, antes de tudo, uma reparação histórica ao que foi o crime da escravidão. Mas, para além disso, de perceber território quilombola, a sua regularização como um ato de reparação, também é importante perceber os territórios quilombolas como lugares de produção de riqueza, seja alimentos, seja riqueza cultural, sejam várias formas, né, de produção de riqueza, porque as comunidades quilombolas fazem isso, né, de forma centenária, sem a ação do Estado. Então, obviamente, se a gente chega com a política pública, por exemplo, o Aquilomba Brasil, ou a PNGTAC, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, nós vamos potencializar essa produção de riqueza a um número que talvez a gente não seja capaz de dimensionar, né? E aí esse é o nosso grande desafio como gestores públicos que somos. E sim, regularizar território quilombola é uma forma de proteger o meio ambiente, os bens naturais, é uma forma de fazer justiça climática, porque é comprovado, através de estudos, que os territórios onde são ocupados por comunidades quilombolas, a conservação ambiental ela é muito mais presente, e, sobretudo, os territórios quilombolas titulados. E aí é uma pena que sejam poucos, o nosso trabalho exatamente é fazer com que se acelere esse processo. Então, é um processo, sim, de preservação ambiental. É importante lembrar que na COP16, a Convenção da Diversidade Biológica, que aconteceu em Cali, na Colômbia, foi aprovada a resolução 16/3 da Convenção, que reconhece os povos afrodescendentes, né, como sujeitos que preservam a biodiversidade, a diversidade biológica. Então é sobre isso que a gente está falando, quando essa agenda ela realmente acontecer no volume que a gente precisa que aconteça, não são só os quilombolas que vão ganhar, a sociedade como todo vai ganhar, eu diria que o planeta também vai ganhar. Pois aí, falando em conquistas, em coisas boas, em que a sociedade
vai ganhar. Agora em julho, né, o presidente Lula esteve no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, para anunciar a construção de 249 escolas voltadas à comunidade indígena, né, e quilombolas. Então, o que esse anúncio, né, representa aí, justamente nesse momento que o senhor citou, essas conquistas, né, de toda essa luta? Eu acho que representa, sem sombra de dúvidas, um grande avanço. Até porque a escola, né, são as nossas crianças, que ali está, né, o futuro da nação, do mundo. André, o que o presidente Lula faz tão bem, né, e o nosso partido e os nossos governos, é subverter a lógica. Porque se a gente for olhar para a história do nosso país, né, é uma estrutura racista, é uma estrutura excludente. Se a gente for olhar para os números dos últimos anos em termos de escola do campo, as notícias são de fechamento das escolas do campo, né, em todos os estados, né, e aí construindo um saldo nacional muito negativo, né? E quando o presidente Lula anuncia a construção, a abertura de novas escolas, novamente o presidente Lula colocando a sua liderança no sentido de reverter essa lógica perversa que nos constitui enquanto Estado historicamente, né? Por exemplo, lamentavelmente, outros ciclos de governo colocam o país no mapa da fome, né? O presidente Lula chega, tira o país do mapa da fome. Então, essa abertura das novas escolas ela é fundamental para reverter essa lógica, né, esse saldo negativo de fechamento de escolas do campo e, pelo contrário, a abertura de novas escolas no campo, e entre elas estão os quilombos, né? A gente tem um alto índice de comunidades sem escolas ou com escolas muito distantes, onde as crianças caminham por muito tempo para chegar à escola, e em grande parte escolas que não retratam, né, não tem compromisso pedagógico com a identidade daquelas crianças, daquela comunidade local. E com isso, né, a PNERC, né, a Política Nacional de Educação Escolar Quilombola, ela também é uma grande novidade, né, que o MEC, através da CECADI, vem construindo, né, já está lançada, mas na prática a consolidação é um processo. Temos acompanhado isso junto com a secretária Zara, ministro Camilo. Então, nosso projeto de educação, ele também vem andando lado a lado com o processo de regularização fundiária como algo fundamental e relevante para a consolidação dos territórios quilombolas como um espaço de justiça social. Secretário, ainda nesse mesmo evento, né, eu até anotei aqui que foi marcado também um avanço muito importante das obras, né, do novo campus Quilombo Minas Novas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A unidade atenderá com mais prioridade comunidades quilombolas e tradicionais da região. Outro avanço, outra conquista, né? Queria que o senhor falasse para a gente como esse campus, né, vai mudar a história da educação superior, né, no país. Na verdade, a gente está falando da mesma coisa, mas em diferentes perspectivas, né? Uma coisa é falar sobre a falta de acesso da criança quilombola ao ensino básico, né? E outra coisa é pensar, né, na continuidade da oportunidade desse jovem que é do quilombo de seguir, né, os seus estudos e de se formar sem necessariamente que deixe o seu território, porque isso também é uma realidade nossa. Quando o jovem quilombola ele vai adiante no processo educacional, muitas das vezes está associado à escolha de ter que sair do seu território, né? E esse campus do Vale do Jequitinhonha, sobretudo pela região, né? O Vale do Jequitinhonha é uma região muito importante do nosso país, é uma região muito rica socialmente, culturalmente, em que pese o que se fala noticia sobre o Vale do Jequitinhonha é a pobreza, mas quem vai ao Vale do Jequitinhonha conhece uma das coisas mais ricas e mais bonitas que o Brasil tem. É uma região ocupada por territórios quilombolas. Então, para os quilombolas do Brasil, ter o Vale do Jequitinhonha como esse lugar que recepciona, né, esse campus para revolucionar, né, a perspectiva quilombola de ingresso à educação superior
a gente acha que foi um evento muito relevante. Sim. É uma coisa muito importante que acaba de acontecer. E, obviamente, estamos discutindo com os quilombolas do Maranhão, né, sobre o Instituto Federal lá, com os quilombolas de Pernambuco. Então, os quilombolas do Brasil, o movimento quilombola, está pautando, né, o governo, através do MIR, através do MEC, né, a educação como a agenda mais importante ao lado, eu diria, da garantia do território. Queria que o senhor falasse agora para a gente sobre o projeto Naturezas Quilombolas. O projeto Naturezas Quilombolas, o movimento quilombola discutiu com o governo brasileiro desde 2013 a 2018. Foram basicamente 5 anos de ciclo de discussão para a construção do que viria a ser a PNGTAC. Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola. O que significa isso? Significa que a regularização fundiária, pensada apenas como a entrega de um documento chamado título de propriedade, ela é absolutamente relevante, mas ela não é completa do ponto de vista de garantir realmente a proteção de um território. Que a gente entende que o que protege um território é a vida plena que acontece naquele território, sem a ameaça de expulsão, sem a ameaça da fome, sem a ameaça do acesso à educação, né? Então, a PNGTAC é fundamental para fortalecer, digamos que complementar o sistema de proteção de um território regularizado, como ela também é fundamental para dar a um território não regularizado fôlego e força e resiliência para suportar o tempo que, infelizmente, leva a um processo de titulação. Então, a PNGTAC, ela realmente é uma política que aposta no fortalecimento do território quilombola e da vida quilombola que ocorre nesse território. Bom, quando a gente retoma o governo em janeiro de 23, uma das agendas que a gente coloca na mesa é a retomada desse ciclo de debate com o movimento quilombola e o governo brasileiro, através da CPI, do Ministério do Meio Ambiente, lá dos nossos governos, né, entre 13 e interrompe ali em 18, a gente retoma essa agenda, fazemos um processo ali de resgate do legado que se tinha e a gente o presidente Lula lança a PNGTAC no dia 20 de novembro de 2023, já no nosso primeiro ano, né? E a gente passa o ano de 2024 agora no novo desafio, que é construir o financiamento dessa política. Sim. Porque o ideal e o fundamental é que essa política chegue no tempo mais rápido possível ao máximo possível de comunidades. E aí, com isso, o BNDES, através do Fundo Amazônia, se apresenta para nós como um grande parceiro para o financiamento dessa política, que é a PNGTAC. Então, ele não é o único, nós temos outros financiamentos construídos, além do nosso orçamento discricionário, mas o projeto Naturezas Quilombolas é o edital que o BNDES lança no dia 20 de novembro de 2024, um chamamento para selecionar uma entidade parceira que vai gerenciar os 33 milhões que o BNDES está destinando para desenvolvimento de PNGTAC em até 40 territórios quilombolas da Amazônia Legal. Sim. Né? Então, esse processo de chamamento já encerrou, né? O BNDES agora está na etapa ali de contratação do parceiro gestor, para que, de fato, os projetos comecem agora a chegar e serem selecionados e serem financiados. Então, o Natureza Quilombola, para nós, ele é o grande salto que a gente consegue dar entre lançar essa política e ter um volume significativo de financiamento dessa política, tornando ela algo real e algo que nos orgulhar, né? Que seja uma marca do nosso governo. Maravilha. Para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta aqui para o senhor, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, né, como que a Coordenação Nacional de Articulação, né, de Quilombolas trabalha junto com a secretaria que o senhor está à frente para encaminhar as demandas para os povos quilombolas. André, eu diria que a CONAC
que por sua vez completa 30 anos no próximo 12 de maio, ano que vem, que está em 24 unidades da federação e que se propõe representar um grupo de 1.300.000 brasileiros e brasileiras, sim, segundo o censo do IBGE, 7.666 comunidades quilombolas, em 1.694 municípios. A CONAC, ela é muito responsável por tudo que se construiu em favor dos quilombos do Brasil desde que ela existe. Eu não me lembro de uma política pública, de uma ação governamental ou ação legislativa e até do judiciário, é bom dizer da DPF, que a CONAC impetra no Supremo em ocasião da Covid, sim, para assegurar que a vacina chegue nos territórios quilombolas, então uma ação junto ao judiciário. Então eu não me lembro de uma ação positiva que tenha ocorrido no Estado brasileiro nos últimos 30 anos que não tivesse a incidência direta da CONAC, né? E muitas das vezes essa ação não é uma ação pró, mas é uma ação contra algo. E aí é bom falar sobre o que foi a de 3239, né? E o que foram os 14 anos de luta da CONAC para defender o decreto 4887. Então eu não tenho a menor dúvida de que nesse nosso momento de nós governarmos o Brasil, a CONAC é a nossa principal interlocutora. Sim. Não dá para a gente idealizar e implementar coisas sem considerar o que a CONAC está discutindo, o que a CONAC está propondo. Então, em resumo, a CONAC ela é a grande inspiradora daquilo que nós temos para fazer e ela é o grande termômetro de quando a gente erra. Porque, obviamente, a gente não vai só acertar, né? Verdade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os meus eventuais erros não passarão despercebidos porque a CONAC não deixará, né? Então, eu tenho muita satisfação, né, de atravessar essa oportunidade de colaborar com a ministra Aniele Franco, né, na coordenação dessa política, né, mas sabendo que eu tenho uma interlocução muito potente, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas e que nos ajuda a acertar mais do que errar. Maravilha, parabéns então, quero parabenizar o senhor por esse trabalho brilhante frente a essa secretaria, né, e dizer que as portas aqui estão abertas também do Café PT para o senhor poder voltar sempre aqui compartilhar coisas boas, notícias boas, avanços, que é isso, né, que a nossa população, que o nosso telespectador e que o Brasil precisa. Então, muito obrigado, secretário, pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço, André, agradeço ao Partido dos Trabalhadores e suas estruturas aí de comunicação, e a você que nos acompanha. É muito importante essa conversa para a gente ir ficando todo mundo na mesma página, porque a única dúvida que eu não tenho é de que nós estamos todos juntos pela defesa da nossa democracia, juntos pela defesa da nossa soberania e juntos para garantir que o presidente Lula seja cada vez mais o melhor presidente da nossa história, rumo às excelentes novidades que o futuro nos aguarda e nos aguarda, né? Então, e juntos com o presidente Lula, a gente vai fazer o melhor pelo nosso povo, fazer o melhor pelo povo quilombola. Obrigado. Maravilha.